Olá pessoal, boa noite. Conversar um pouco com vocês, né? Estou chegando agora aqui para conversar um pouco porque estou ouvindo muito, então resolvi falar alguma coisa. É claro que agora na condição de um cidadão que está acompanhando a atividade pública aí no país, né? Vamos aguardar um pouquinho que as pessoas estão chegando. Vamos falar hoje sobre o tema muito discutido nos últimos dias, que trata-se das taxas de juros elevadas, né? Esse é um tema e a independência, chamam de independência do Banco Central, mas na verdade trata-se da autonomia do Banco Central, porque independentes devem ser os poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. O Banco Central deve ser autônomo, como é em função de uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional recentemente. Eu creio que poucos estão questionando a autonomia do Banco Central. O que se questiona hoje são as altas taxas do juro, não é? Que realmente são exorbitantes. O Brasil, campeão mundial nas taxas de juros, praticando a maior taxa de juros do mundo, e o que é pior, quase o dobro da taxa que fica em segundo lugar, né, do país que fica em segundo lugar em matéria de taxas de juros. Então isso é um absurdo. É evidente que isso premia os chamados rentistas, né, e é preciso sempre distinguir bem que tipo de investimento se faz. Se o investimento é do rentista, que procura ganhar com as altas taxas de juros, aplica o seu dinheiro para ganhar com as altas taxas de juros, ou aquele que investe para empreender, para gerar emprego, para ampliar a capacidade da economia, enfim, contribui para o processo de crescimento econômico e desenvolvimento do país. Bem, alguém pode dizer que por que só agora eu estou combatendo altas taxas de juros? Lê do engano. Eu venho tratar deste assunto porque há muito tempo combato as altas taxas de juros. Não é porque o atual presidente combate agora no discurso as altas taxas de juros que eu vou deixar de combater. Porque eu combati quando ele era presidente, já no seu primeiro mandato. Aliás, é bom lembrar que vocês devem se lembrar que o vice-presidente José Alencar tinha como bandeira o combate às altas taxas de juros. Agora, eu creio que tardiamente até o presidente atual também combate as altas taxas de juros, faz discursos combatendo. Pena que não fez o mesmo naquela época, né? No primeiro mandato já. Seria interessante, porque naquela época o Banco Central não tinha a autonomia que tem hoje. O presidente da República tinha maior poder de decisão em relação às taxas de juros e as providências não foram adotadas àquela época. Como eu sei que as pessoas sempre aparecem para colocar aí o contraditório e tentar puxar para baixo quem está tentando contribuir com uma modesta opinião, como eu faço agora, repito, não sou senador, não tenho mandato, portanto, estou falando apenas como um cidadão que quer dar uma opinião e revelar alguns fatos. Mas vou dividir essa conversa em duas etapas para não me tornar cansativo. Vou falar um pouco hoje e depois amanhã o desdobramento da conversa de hoje. Eu disse que venho combatendo as altas taxas de juros há muito tempo, e não apenas no discurso. Eu pedi uma auditoria do Tribunal de Contas da União e é sobre ela que eu pretendo falar amanhã. O Tribunal de Contas da União, atendendo a um pedido nosso, quando estava no exercício do mandato, realizou uma auditoria que eu considero bastante eficiente, apesar dos quadros técnicos serem suficientes para uma auditoria de maior profundidade, mas apresenta o cenário, a situação real do endividamento público no país e apresenta uma série de equívocos e de medidas não adotadas ainda, até mesmo
por exigência constitucional. A Constituição exige e não houve providência em relação à exigência da Constituição de 1988. Mas eu quero também destacar que não veio apenas no discurso combatendo as altas taxas de juros, tomando algumas providências, né? Por exemplo, tem um projeto que estabelece um limite para o endividamento público. Eu acho fundamental isso. E é da Constituição. A Constituição é que determina que, por lei complementar, nós deveríamos limitar, estabelecer um teto para o endividamento do país. Eu apresentei projeto nessa direção. Mas durante a pandemia, todos que me acompanham devem se lembrar, apresentei um projeto que foi uma batalha no Senado para sua aprovação, o projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito e do cheque especial. O endividamento da família brasileira cresceu de forma assombrosa. 65, eu tenho um pouco de receio, às vezes, de falar em números e percentuais em relação à situação do país, mas o fato é que se revela constantemente que mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas e que 70% desse endividamento está no cartão de crédito, o rotativo. Então, diante deste fato, especialmente com o agravamento da situação durante a pandemia, eu apresentei um projeto que tinha por objetivo limitar as taxas de juros em 30% ao ano. E fui estudar, pesquisar, percorremos aí os vários países do mundo, de países com regime liberal, né? Economicamente liberais, democráticos e liberais, e esses países limitam as taxas de juros e possuem uma rigorosa lei da usura, não é? Se não há o cumprimento de determinada instituição financeira, não respeita o limite estabelecido pela legislação, é condenada pela lei da usura. Isso aconteceu, inclusive, no ano 2021, na Espanha, com a condenação de uma instituição financeira que extrapolou os limites fixados para a taxa de juros lá em 26%. Em Portugal, por exemplo, é 16% ao ano e também tem a lei da usura. Então, as grandes nações do mundo, de economias consolidadas, nações civilizadas e democráticas, né, estabelecem sim, ou por via do Banco Central, que tem prerrogativa para isso, o nosso Banco Central, que tem autonomia e tem essa prerrogativa de limitar as taxas de juros, mas não o faz. Por isso, tentamos, por lei, apresentamos uma proposta e foi aprovada no Senado, eu repito, depois de uma grande batalha de tentativas inúmeras, de grande pressão, vencer o lobby dos grandes bancos e das grandes lojas varejistas, aprovaram no Senado, ficou na Câmara, está na Câmara até hoje, não é? Então, na verdade, os argumentos utilizados para a manutenção das altas taxas de juros não são corretos no entendimento de alguns economistas insuspeitos, como, por exemplo, André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real. Ele defende a tese que esse movimento relacionado à fixação das taxas de juros deve ser um movimento suave. Você não pode derrubar abaixo da inflação estabelecida, não é? Da meta de inflação, você não pode derrubar abaixo da meta de inflação, e isso ocorreu, portanto, houve um equívoco, erro de avaliação, isso ocorreu em determinada oportunidade recentemente, mas também você não pode colocar uma taxa de juros muito acima do crescimento econômico, que é o que está acontecendo agora, muito acima da taxa de crescimento econômico do país. Então, esse movimento pendular de sobe e desce, taxa Selic, né, deve se dar de forma mais suave, segundo o economista e professor André Lara Rezende. Mas eu vinha falando especialmente da questão cartões de crédito, eu não estou falando dos cartões corporativos que estão na moda agora, né?
e nós podemos falar muito sobre cartão corporativo, porque participei de CPI que investigou os gastos de cartões corporativos. Nós vamos contar de vez em quando uma história aqui, como eu prometi, e certamente qualquer dia destes vamos contar histórias sobre o uso do cartão corporativo por parte dos presidentes da República, não é? Mas eu quero agora fazer referência ao que ocorre com o cartão de crédito, não é? A cobrança abusiva das taxas de juros com os cartões de crédito, em média 350% ao ano, e alguma instituição financeira chega até a 1.500% ao ano, isso é um absurdo, né? Isso é um escárnio. Mas eu tenho aqui um trabalho realizado pelo meu ex-assessor, né? Foi meu assessor quando eu era senador, né? E ele fez aqui um levantamento sobre as taxas de juros cobradas no Brasil no cartão de crédito. Então, o Magazine Luiza, por exemplo, não é um banco, mas tem o seu banco próprio. O Magazine Luiza tem a Luizacred, né? Luizacred, que é o banco desta grande loja varejista, cobra cerca de 522% de juros ao ano, quando esse trabalho foi realizado pelo Minaré, que foi meu assessor de economia lá no Senado Federal. Um cliente, e ele colocou aqui um exemplo, por exemplo, se você deve R$5.000 ao longo do ano e só encontra meios de pagar a dívida no final do ano, terá uma dívida de 23.106. Veja, de 5.000 para 23.106 reais. Esta é a tragédia do cartão de crédito com essas altas taxas de juros. E é bom dizer o seguinte, no Brasil, a fixação das taxas de juros, quanto nós devemos pagar de taxa de juros, é simples. Esse evento é um evento assim, corriqueiro. Basta que 5 banqueiros sentem ao redor de uma mesa e decidam quanto nós devemos pagar. Não é assim em Portugal, por exemplo. Em Portugal, o Banco Central português anuncia a taxa de juros do próximo trimestre. Então, aquele que vai se endividar com o cartão de crédito sabe quanto pagará de taxa de juros no trimestre seguinte. E lá a taxa tem sido em torno de 16% ao ano. Então, esse é um exemplo. Eu citei um, vamos citar mais, né? Lojas Renner. As lojas Renner cobravam, né? Lojas cobravam R$639. Isso é que promove esse endividamento. O Bispo Macedo, né? Edir Macedo, comprou esse banco que passou a chamar de Banco Digimais. Mas a taxa não diminuiu, 450% ao ano, a taxa de juros, não é? Passou a ser cobrada pelo Digimais. Então, há instituições financeiras que chegam a cobrar 1.215. Como eu disse, houve uma oportunidade até que eu vi que uma instituição financeira chegou a cobrar 1.500% no ano, não é? Então, isso é um absurdo. Uma dívida neste caso, essa instituição que cobrou 1.215 ao ano, uma dívida de 5.000, com atraso de um ano, transformaria numa dívida de R$60.766. Portanto, como querem que não se combata as altas taxas de juros? Aí o sujeito pergunta, você é economista? Não é preciso ser economista. Nós sabemos que a economia é uma ciência social dinâmica, né, que a rotatividade, portanto, das taxas de juros corresponde ao dinamismo da economia, à realidade econômica de cada momento, não é? É preciso que
os economistas não representem apenas as empresas para as quais trabalham, porque aí vem o interesse direto, não é? É evidente que há economistas, né, que opinam, mesmo que ocorra com um advogado que dá parecer, né? Você contrata um parecer do advogado, ele trabalha um parecer que atenda o seu interesse, porque você é que está pagando. O economista que trabalha para uma instituição financeira, evidentemente, ele opina em razão da instituição que representa. É por isso que hoje nós temos aí, eu coloquei outro dia aí que, infelizmente, né? Infelizmente, o Banco Central é independente do governo, né? Ou seja, ele tem autonomia em relação ao governo. O governo não manda no Banco Central, o presidente da República não manda no Banco Central. Mas o Banco Central, infelizmente, continua de cócoras diante do sistema financeiro. É submisso ao sistema financeiro. Todos os presidentes do Banco Central, nos últimos tempos, vieram do sistema financeiro e representam o interesse do sistema financeiro. É inevitável essa constatação e essa consideração. Obviamente, é preciso dizer que nós temos que respeitar as opiniões divergentes. E longe de mim me colocar como dono da verdade. Apenas estou colocando a modesta opinião de quem foi senador e, por obrigação, por cumprir o seu dever, tratou desse assunto inúmeras vezes, pediu auditoria, apresentou projetos. Estou tratando desse assunto exatamente como uma modesta contribuição para o debate que está se travando hoje. Eu repito que amanhã devo voltar a esse assunto e falar sobre a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, que foi uma auditoria reveladora, que mostra o não cumprimento da lei e que equívocos estão sendo praticados em benefício de setores localizados e em prejuízo do cidadão brasileiro. Eu posso dizer que, por exemplo, os chamados dealers, que são 12, 9 grandes bancos e mais 4 fundos de investimentos, né, que são os dealers que exatamente contribuem para a rolagem da dívida pública no país, são favorecidos. E é isso que nós vamos discutir amanhã. Vou trazer aqui alguns pontos desta auditoria. É claro que não vou trazer toda a auditoria, mas vou apresentar aqui alguns pontos que eu considero fundamentais, que foram revelados pelo Tribunal de Contas, a nosso pedido, num pedido que fizemos para que essa auditoria fosse realizada sobre a dívida pública do país e as consequências dela exatamente nesta prática de taxas de juros praticados na estratosfera no Brasil, campeão mundial de taxa de juros, medalha de ouro na Olimpíada Financeira do Mundo, né, com uma taxa real de juros ao redor de 8% ao ano, quase o dobro do segundo colocado, do país que fica em segundo lugar, aí México e Chile, não é? Portanto, amanhã nós voltaremos a esse tema, vamos trazer aqui esta auditoria que foi realizada pelo Tribunal de Contas da União a nosso pedido. Muito obrigado. Não se preocupem, aqueles que não concordam, eu não estou aqui com qualquer propósito que não seja aquele de contribuir, já que fui senador e durante o período em que estive lá, procurei cumprir rigorosamente o meu dever, debatendo um tema crucial para a vida dos brasileiros. Eu só não entendo porque muitos deputados hoje estão combatendo as altas taxas de juros. E lá está um projeto
que diz respeito à maioria da população que usa o cartão de crédito, muitas vezes ao endividamento, em função da necessidade de adquirir bens e produtos utilizando-se do cartão de crédito. Eu não entendo como esses deputados não obriguem a votação desse projeto, não obrigaram a votação desse projeto, nem mesmo durante a pandemia, que muita gente usava o cartão de crédito para comer, para se alimentar. Nem mesmo durante a pandemia, a Câmara dos Deputados tirou da gaveta o projeto, porque foi mais forte a pressão, o lobby dos grandes bancos e das grandes lojas varejistas. Mas amanhã nós vamos falar de um assunto mais amplo, que diz respeito a endividamento público, taxas de juros, setores beneficiados, setores prejudicados, operações compromissadas, títulos que são lançados. Por exemplo, durante a pandemia, o governo lançou títulos públicos com um prazo mais curto e taxa de juros menor. Esses títulos venceram agora em 2022 e vencem em 2023. E o governo não tem dinheiro para pagar. Então ele terá que fazer a rolagem desta dívida e lançar novos títulos. Em 2022 já lançou novos títulos a prazo mais longo e que taxas de juros elevadas, em razão dessa política praticada pelo Banco Central. E neste ano de 2003 vai se repetir o fato. O governo terá, aliás, o Banco Central vai autorizar a rolagem da dívida, aliás, sem autorização do Congresso. Veja o poder do Banco Central, a autonomia que tem o Banco Central. Não há transparência, porque não há uma plataforma para que a população, que a sociedade possa ter conhecimento dessa competição na busca desses títulos públicos, porque os bancos não têm nem interesse em clientes privados, porque tem um cliente muito especial, que é o governo da União. Os bancos ganham muito, e para eles, os grandes bancos, né, basta esse cliente, porque esse cliente é poderoso e generoso, as taxas de juros são elevadas, e isso tudo nós vamos mostrar amanhã em função desta auditoria do Banco Central. Mas eu lamento o fato da Câmara dos Deputados não ter aprovado esse projeto que está lá. E eu estou sugerindo agora que algum deputado federal traga o meu projeto para deliberação e apresente um substitutivo, ampliando a sua vigência, né? Porque o meu projeto dizia respeito à pandemia, uma época de dificuldade maior. E agora é necessário ampliar a abrangência no tempo, e é possível discutir taxa de juros. Nós colocamos 30%, eu queria 25%, negociamos, foi para 30% ao ano. Portanto, uma redução extremamente considerável. Os bancos e as lojas varejistas continuarão ganhando dinheiro com os cartões de crédito, mas certamente nós não teremos a mesma exploração, né? Esse rentismo desbragado, né? Nós não teremos essa usura. E o projeto institui o crime de usura, que impediria essa exploração desmedida. Bom, minha gente, vamos deixar para amanhã, então, a discussão desse assunto mais sério, mais importante ainda, que é essa questão revelada pelo Tribunal de Contas da União. Vocês vão ver que é coisa séria, que é coisa importante e que é preciso adotar providências em relação a essas revelações do Tribunal de Contas da União. Até hoje não houve providência. Nós apresentamos o relatório conclusivo dessa auditoria, levamos à tribuna do Senado, encaminhamos ao governo, não houve providência. Ainda está à espera de providência esta sugestão, são várias sugestões do Tribunal de Contas da União, né, que certamente taparia alguns buracos, né? Isso seria muito importante para o país. Bem, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã. Estou prometendo voltar amanhã para continuar com esse assunto. Sou grato aí
pelo acompanhamento, pela companhia de vocês.